queremos iniciar esse momento de culto ao Alfa, ao Ômega, ao Senhor, aquele que veio, aquele que está no meio de nós e aquele que há de vir, ao Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o grande eu sou de nossas vidas. Assim nós invocamos ao santo nome de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar, quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação, de real consolação. Conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão, com ternura e amor apaga meu pecado e todo mal, perdoando Ele oferece sua paz celestial, sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a ti dirijo, grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vêm de tua cruz, que me vêm de tua cruz. Amados no Senhor, de coração sincero, eu convido a nos achegarmos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe entregamos corações quebrantados, espíritos compungidos, para que possamos confessar os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome do Senhor Jesus, que Deus o Pai nos perdoe. Amado Deus, sabemos que o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim, nos achegamos diante do Onipotente,
o Deus misericordioso e Pai, nós, pobres e miseráveis pecadores, te confessamos todos os nossos muitos pecados, as nossas iniquidades, os caminhos errados que tomamos em nossa vida, as vezes em que falhamos contigo e também com o nosso próximo, ao nosso semelhante. Perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelos pensamentos, pelas palavras, pelos desejos que tantas e tantas vezes nos dominaram. Ajuda-nos. Dá-nos o Teu Espírito Santo para que possamos viver uma vida santificada, agradável aos Teus olhos. Suplicamos que mediante o amor que o Senhor demonstrou por nós, nos entregando o Seu único Filho, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, que o Senhor aceite a este sacrifício de Jesus em nosso favor. Tem misericórdia, tem compaixão de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Em virtude desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. Da parte por ordem de meu Senhor Jesus Cristo, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos celestiais, vós, anjos, querubins reais, dai-lhe glórias, aleluia, bradai domínios com vigor, cantai impérios ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Maior és tu que os querubins, glorioso mais que os serafins, te exaltamos, aleluia, toda palavra eterno autor, gracioso, excelso, redentor. Crentes todos cantareis, louvor ao Filho, Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, também ao Pai e Criador, e a Deus o Santo Ensinador. Aleluia, 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 aleluia. Convido também agora a nos achegarmos à leitura do Salmo, né? Cada um assim a pegar a sua Bíblia e em conjunto, na sua casa, a fazer essa leitura. Leitura do Salmo, Salmo 27. Anelo pela presença de Deus, é o título do texto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida.
a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Também convido a fazermos a leitura da epístola, uma carta apocalíptica, que fala que João teve medo e aí foi consolado por Jesus Cristo com as palavras que nós também queremos escutar, né? O não temas. Que cada um de vocês, ao fazer dessa leitura, possa se sentir assim como João, que teve medo, mas que sentiu a mão de Jesus tocando no seu ombro e lhe dizendo ao seu ouvido: não temas. A leitura da epístola para o domingo de hoje, encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 18. Onde João escreve: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Até aqui a leitura. E a leitura do Santo Evangelho, ao texto que nos conta as boas novas que Jesus nos traz. A leitura do Evangelho para este domingo, no livro de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33, onde lemos o relato onde Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento,
E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Convido a vocês a nos achegarmos à nossa confissão de fé, utilizando as palavras do credo apostólico. Façamos em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Eu creio. Amém. Assim como João, no texto de Apocalipse, que quando teve medo caiu, e Jesus veio e o tocou em seus ombros, e com palavras de consolo lhe disse: não tenha medo, que esse mesmo Jesus se achegue a você nesse momento. Nós vivemos dias de medo, onde toda a humanidade está com medo. Medo pela doença, medo de se contaminar, medo de morrer, medo de seus familiares adoecerem, medo de perderem o emprego. Vivemos dias de medo na televisão. As mensagens que vêm aos nossos celulares são mensagens de morte, de doenças, de desemprego.
Vivemos dias de medo. Sem dúvida nenhuma, o maior medo de todos ainda para a humanidade é a morte. E muitos heróis da fé na Bíblia também tiveram medos. Abraão disse a Sara que não dissesse ao faraó que era sua esposa, porque Abraão tinha medo que o faraó ou que os egípcios o matassem. Os discípulos, por 3 vezes, eles tiveram medo. Quando Jesus apareceu andando sobre as águas, os discípulos, olhando para Jesus em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma. No Getsêmani, quando Jesus estava sendo preso, todos os discípulos o abandonaram e fugiram com medo. Depois, quando Jesus havia sido crucificado e morto, no 3º dia, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. O povo de Deus no Antigo Testamento também tinha os seus medos. Certa vez apareceu um filisteu, um gigante chamado Golias, que queria lutar contra o povo de Israel. Quando o gigante se aproximava do povo de Deus e chamava alguém para vir contra ele, todos andavam para trás. Todos do povo de Deus, com medo, recuavam quando enxergavam o grande gigante Golias. Mas quando Jesus estava no meio dos seus discípulos, ou quando Jesus estava perto de todos esses homens medrosos, eles se tornavam corajosos, valentes e confiantes. Depois de verem Jesus ressuscitado, os mesmos discípulos que eram medrosos na prisão, eles não tiveram medo. Quando foram apedrejados, não tiveram medo. Quando os judeus e soldados o perseguiram, não tiveram medo. Quando a morte se aproximou deles, eles gritaram: onde está, ó morte, o teu poder? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ao lado de Jesus, aqueles discípulos sempre foram homens que não tinham medo. Pedro, certa vez, puxou a sua espada para enfrentar um soldado. Pedro e João enfrentaram o sinédrio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Deus. Ao lado de Jesus, aqueles discípulos chorões que acreditavam em fantasmas tinham coragem de, na tempestade, pularem do barco para ir caminhar sobre as águas. Tomé, ao lado de Jesus, diz: vamos também nós para morrermos com ele. Sem Jesus, eram homens medrosos, que se escondiam atrás de portas e janelas trancadas. Mas com Jesus, eram mais do que vencedores, campeões. Enfrentavam gigantes. Sem Jesus, andavam para trás. Jesus então entra naquela casa, se coloca no meio dos discípulos. No Apocalipse, diz que Jesus anda no meio dos 7 candeeiros, anda no meio de sua igreja, está no meio da nossa vida. E quando Jesus está conosco, qualquer situação, até mesmo as maiores dificuldades, se tornam mais fáceis de passarmos. Todas as vezes que os discípulos tiveram medo, Jesus os confortou no meio das tempestades. Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Quando um homem chamado Jairo estava com a sua filha morrendo e tinha medo de perdê-la, Jesus disse àquele pai: não temas, crê somente e ela será salva. A Bíblia fala de superar o medo muitas vezes. Mais de 300 frases, não temas ou não temais, encontramos na Bíblia. E hoje elas são ditas a nós. Quando João estava preso na ilha de Pátimos, ele foi levado até o dia do Senhor. E na presença de Deus, João teve medo e caiu. O texto diz assim, Apocalipse capítulo 1, verso 17. Quando o vi,
caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando as mulheres foram até o sepulcro, foi isto que o anjo disse àquelas mulheres: não temais, porque sei que buscais a Jesus. Todos estavam com medo naquele dia, até que escutaram as palavras: homens e mulheres, o não tenha medo. Muitos homens e mulheres escutaram estas palavras: não tenha medo. Agar no deserto, com o seu filho Ismael passando sede, sem água. Raquel morrendo, dando à luz ao seu filho Benjamim. Jacó, quando ele e a sua família foram para o Egito. Moisés no meio das batalhas. Josué, quando herdou o lugar de Moisés. Zacarias, quando foi ter o seu filho. Maria, quando o anjo lhe apareceu. José, os pastores nas campinas. Todos estes ouviram: não tenham medo. Também a você, a mim, Jesus também tem dito. Isaías 41. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. A mesma mão que tocou em João quando ele caiu, é a mão que nos toca hoje. Este é Jesus que vem ao encontro de seus discípulos medrosos. Durante esta semana, ele me falou muitas vezes para mim: não tenha medo. Quando eu estava com medo, quando eu ouvia as notícias e via o gigante que estava na minha frente, quando eu andei para trás, Jesus me tocou aos ombros e disse para esse discípulo medroso: não tenha medo. Quantas vezes vocês já devem ter andado para trás, vocês já devem ter sentido medo, e quantas vezes nesses últimos dias vocês escutaram estas palavras: não tenham medo. Jesus conhecia todos os medos dos seus discípulos. Jesus conhece todos os medos que nós temos, os medos da humanidade. E diante da ressurreição, o maior de todos os nossos medos, a morte, desaparece. A todos aqueles que creem em Jesus têm a vida eterna. Jesus conhece ainda hoje os nossos medos. Assim como ele acalmou os seus discípulos com não tenham medo. Infelizmente, enquanto vivemos neste mundo, sentiremos medo de muitas coisas. Por causa de nossa natureza humana, ainda teremos que enfrentar medos, muitos medos. Mas não estaremos sozinhos. Jesus estará colocando a sua mão em nossos ombros. E com palavras de conforto, mesmo quando estamos caídos, palavras que nos levantam novamente. Não tenha medo. Ainda que tenhamos dificuldade, não se esqueçam que Jesus está conosco, nos acalmando, nos consolando, o socorro bem presente nas tribulações. Que é este Jesus que levantou a João, o tocando sobre o seu ombro, com palavra de não tenha medo, que ele também possa tocar a cada um de vocês, que vocês possam ouvir as palavras: não tenham medo. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires em mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação
e sustém-me com voluntário Espírito. Amém. Convido a nos achegarmos diante de Deus através dessa oração, que Jesus seja o nosso mediador entre nós e a Deus. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, reconhecemos com sincera gratidão a Tua bondade, o Teu amor por nós e por toda a humanidade. Apesar de não os merecermos, louvamos-Te porque nos criaste, nos preservas e nos dás todas as bênçãos desta vida. Acima de tudo, louvamos-Te pela esperança da glória e pelo Teu inestimável amor na redenção do mundo, realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oferecida a todos através das palavras da Escritura, do sacramento do batismo e da Santa Ceia. Suplicamos que nos conceda e que faças reconhecermos essas bênçãos, que nossos corações sejam eternamente agradecidos, que possamos entregar ao Senhor corações arrependidos durante o nosso viver. Que a Tua palavra nos conforte, nos dê esperança para esta vida. Bondoso Deus, pedimos que mantenhas a Tua igreja em todo o mundo, que diriges e governes pelo Teu Espírito Santo. Guia os cristãos no caminho da verdade e mantenha a sua fé em Cristo, para que permaneçam unidos no Espírito e na Tua paz. Vivam de acordo com a Tua vontade. Derrama sobre todos os ministros do Evangelho e sobre todas as congregações o Espírito da paz, para que possam entregar a paz àqueles que também procuram. Com muita sinceridade, rogamos-te que olhes com favor aos nossos governantes, ao governo de nosso país, todas as autoridades da nossa pátria. Enches com a Tua graça para que sempre andem no Teu caminho. Abençoa nossas autoridades e a sua ação, para que a paz e a felicidade, a verdade e a justiça sejam estabelecidas entre nós por todas as gerações. Com humildade suplicamos-te que olhes por toda a humanidade, fazendo com que conheçam os Teus caminhos, a redenção que há em Cristo, o crucificado e o ressuscitado. Ó Deus, pedimos também que proteja todos os que viajam por terra, mar ou ar. Socorras todos os que se encontram em perigo e dificuldade e satisfaças as necessidades de todas as criaturas. Entregamos nas Tuas mãos paternas todos os que estão sendo afligidos no corpo e na alma. Conforta-os com Teu amor, dá-lhes paciência no sofrer e por Tua graça, liberta-os de toda aflição. Misericordioso Deus, ouve as nossas humildes petições, que oferecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, a quem juntamente contigo e com o Espírito Santo damos toda a honra, glória, agora e para todo sempre. Amém. Convido a fazermos em conjunto a oração do Pai Nosso, conhecida como a oração dos discípulos de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. A cada um de vocês que pôde escutar do próprio Jesus, o não tenha medo, que essas palavras os conforte durante os vossos dias. E assim como os apóstolos terminavam as suas cartas às igrejas, anunciando a bênção e desejando bênção na vida de cada um, assim também
termino esse momento de culto desejando o mesmo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém.